Olá, tudo bem? Nós estamos numa reflexão sobre a relação entre a nossa fé, a fé cristã, e o nosso trabalho. E hoje a gente vai trabalhar um tema, digamos assim, espinhoso a respeito do trabalho, que é a seguinte questão: por que o nosso trabalho, às vezes, ao invés de se tornar uma fonte de realização, de alegria e prazer, como nos diz Gênesis 1 e 2, por que o nosso trabalho se torna uma fonte de sofrimento, de frustração, se torna uma fonte de agonia e de angústia até? Não só quando às vezes a gente descobre que a gente não está fazendo o que gostaria, não só quando nós não estamos fazendo o trabalho que mais nos agrada, mas muitas vezes nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. E ainda assim, nós não conseguimos realizar tudo que a nossa visão nos permite ver. O nosso corpo trabalha num ritmo claro de fadiga. Nós chegamos até o limite das nossas forças, existem conflitos dentro da equipe, nós temos dificuldades de comunicação com o nosso gerente, com o nosso supervisor. O nosso chefe não consegue entender a maneira como nós vemos e fazemos as coisas. E então esse lugar de trabalho se torna um ambiente de frustração, de sofrimento. A gente não consegue produzir tanto quanto deveria. Por que é que as coisas acontecem assim? Por que é que nós não conseguimos experimentar essa imagem empolgante do trabalho que nós vemos em Gênesis 1 e 2? A resposta está logo ali ao lado, em Gênesis 3. Quando o homem decide romper, desligar, divorciar o seu relacionamento com o Eterno, desconectando assim a sua vida do projeto original de Deus, ou seja, pecado e queda, nós vemos o homem sendo, digamos assim, tirado do Éden pelo Eterno, o que é um símbolo bastante eloquente a respeito do fato de que esse relacionamento primeiro, esse relacionamento perfeito entre o Criador e a sua criatura foi afetado, foi desconectado. E, ao mesmo tempo, o trabalho ele perde o seu solo original, ele perde o seu contexto original, que é a presença de Deus. Ele perde o seu público original, que é o próprio Deus. Ele perde o seu sentido original, que é glorificar a Deus. É engraçado que quando Deus vem conversar com o homem e a mulher após o pecado, uma das coisas que Deus diz para o homem e para a mulher, nos versículos 17 e 18 do capítulo 3, é que agora, por causa da escolha que eles haviam feito, a terra estava amaldiçoada. E o trabalho do homem seria dificultado porque a terra daria a eles espinhos e ervas daninhas. Não é esse o quadro do nosso trabalho? Não é esse, de fato, um retrato bastante real do nosso trabalho? Nós plantamos, nós lavramos a terra, mas nós vemos que a terra, entre aspas, usando essa palavra metaforicamente, ela resiste a dar a nós o seu fruto. Há uma relação muito desproporcional e ruim contra nós entre o nosso esforço e os resultados. Aparentemente, Adão teria muita abundância no Éden e a terra daria a ele generosamente tudo aquilo que Adão cultivasse. Mas agora não seria mais assim. Haveria muito esforço e pouco fruto. Haveria frustração, sofrimento, haveria dor e angústia no processo do trabalho. Isso nos leva a imaginar que o nosso trabalho, ele pode facilmente nos levar à frustração. Ou seja, nós não conseguimos realizar tudo o que esperávamos e o nosso trabalho não rende tudo o que gostaríamos. Isso é um fruto do pecado. Ao mesmo tempo, o nosso trabalho, muitas vezes, tenta se tornar o Deus da nossa vida. Tenta se tornar um ídolo. Nós fazemos muitas vezes do nosso trabalho um ídolo, um falso Deus que nos oprime. E o trabalho, nesse sentido, é um péssimo patrão, porque aparentemente ele se torna o motivo pelo qual existimos.
Nós fadigamos o nosso corpo, fadigamos a nossa mente, mesmo quando nós estamos no dia de folga, a nossa mente continua presa no trabalho, nossa alma continua presa lá e basicamente o trabalho se torna uma ferramenta para que a gente alcance valor próprio diante de nós mesmos e da sociedade. Isso, com certeza, é uma forma vil de idolatria. Ao mesmo tempo, pode ser que a gente acabe desprezando o trabalho e colocando-o num plano muito aquém, muito inferior na nossa vida, tratando o nosso trabalho com indolência. Frustração, idolatria, indolência. O trabalho, quando ele foi arrancado do seu solo original, que é a presença de Deus, e quando ele perdeu o seu público original, que é o próprio Criador, quando ele perdeu o seu sentido original, que era o trabalho para a glória do Eterno, o trabalho se torna algo menor, uma triste caricatura do que ele foi criado para ser. Mas a grande boa nova, a grande boa notícia é que em Cristo Jesus, Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando a mim e a você. Deus está restaurando o nosso trabalho. Que nós possamos ter esperança, pois Cristo é a esperança no nosso trabalho, para o nosso trabalho. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu trabalho e os seus estudos. Eu rogo graça e paz sobre você. Um bom final de semana, bom descanso e até a próxima. Um abraço.